Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, nós somos do 7º ano A e gravaremos esse podcast em forma de revisão para a prova trimestral de gramática. Olá, eu sou Estela e falaremos resumidamente sobre sujeito, predicado, transitividade verbal e objeto. Oi, bom dia, meu nome é Amanda e ao final de cada explicação tiraremos dúvidas sobre o conteúdo resumido. Olá, eu sou o João Pedro e durante as explicações eu darei exemplos para que vocês entendam melhor. Olá, eu sou o Felipe e começarei falando sobre o sujeito, a qual o predicado se refere. Temos sujeito determinado e indeterminado existente. Mas o que é sujeito determinado? Sujeito determinado é aquele que é revelado na oração. Ele pode ser feito por uma ou mais palavras. O núcleo é a parte mais importante dele. E o sujeito que contém apenas um núcleo é chamado de sujeito simples. Exemplo, o garoto criou um lugar de paz e somente um núcleo, o garoto. E na frase, a mãe e o pai admiravam sua criatividade, temos sujeito composto, que é quando temos dois núcleos ou temos dois ou mais núcleos no sujeito. Nesse caso seria a palavra mãe e pai. Existem também frases em que o sujeito não aparece, mas ele existe. Bem, em uma oração, o sujeito pode não estar presente, mas é pelo próprio verbo que ele é revelado. Nesse caso, chamamos o sujeito de desinicial oculto, e é pela desinência verbal que encontramos aqui um predicado se refere. A frase admirei a resolução. O sujeito é inicial. Para saber qual é o sujeito, basta perguntar quem é o verbo. Quem admirou? Eu admirei. A resposta pode ser eu, tu ou nós. Mas o indeterminado pode ser classificado dessa forma também? O indeterminado é aquele sujeito que existe, mas não é revelado na oração. Para sabermos sobre ele, precisamos perguntar quem é o verbo, e a resposta deverá ser ele, ela, eles ou elas. Além disso, existe sujeito inexistente. Alguém pode explicar para mim como que é? Essa parte eu explico. O sujeito inexistente é quando é um verbo impessoal e não determina a existência de nenhum sujeito na oração. Ou seja, o verbo só apresenta complemento. Mas Estela, no caso de ventava, chovia e trovejava na fazenda, como que eu identifico qual é o tipo de sujeito? Nesses casos, o sujeito é inexistente, já que em frase assim, o verbo indica um fenômeno da natureza e não determina a existência de nenhum sujeito. E na frase, estava chovendo horrores, o sujeito poderia ser considerado inexistente? Pelo que eu entendi e estudei, não seria considerado inexistente. Mesmo utilizando o verbo chover, ele seria usado de figurado, não como fenômeno da natureza. Certo, Felipe. E com a resposta correta, prosseguiremos para o próximo conteúdo. Que fala sobre os predicados, mas afinal, o que é predicado? João, predicado é o termo de oração que contém verbos e expressa uma informação sobre o sujeito. É importante lembrar que temos o predicado verbo nominal, verbal e nominal. Eu sei que o predicado é nominal, aquele que contém um verbo de ligação ao qual o predicado se refere. Por exemplo, a frase, a menina está feliz. O verbo está ligando o verbo de ligação. Pelo que eu revisei, o predicado verbal é aquele que contém um verbo de ação, que pode ser classificado em transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo e intransitivo, como na frase o pássaro voou alto, o verbo é intransitivo. Certo, temos também o predicado verbo nominal, que é quando os núcleos são um verbo de ação e o predicativo do sujeito ou do objeto. Interessante, agora eu sei tudo sobre o predicado. Eu sei que existe objeto indireto e direto, certo? Sim, ele é separado desta forma. Mas como que eles são classificados? Respondendo essa pergunta, o objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto sem a preposição. Por exemplo, na frase, a princesa beijou o sapo, entre o verbo beijou e o objeto direto, o sapo, temos o artigo o, não uma preposição. Mas o indireto pode ser classificado dessa forma? O objeto indireto é aquele que precisa de uma preposição para fazer sentido. Ou seja, ele parte do verbo transitivo indireto, como na frase. A princesa simpatizou com o sapo. Simpatizou seria o verbo transitivo indireto, com a preposição, e sapo, o objeto indireto. Mas, gente, eu não entendi a parte da transitividade verbal. Realmente, a transitividade verbal é bem complexa, mas podemos explicar. E o transitividade verbal é separado por verbos transitivo direto e indireto. Transitivo direto transita o direto sem preposição. Já o indireto transita com complemento com a preposição. Além disso, temos o verbo transitivo, que é aquele que atua sozinho, ou seja, não precisa de complemento, como na frase a garoto dormiu. Temos também o verbo bitransitivo, que é quando a ação transita para dois objetos, um com a mediação de uma preposição e outro sem essa mediação, como na frase a princesa levou um sapo ao brejo. Nosso podcast se encerra por aqui, esperamos que tenha aprendido muito. Até a próxima. Tchau!